Olá, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Agora eu quero saber de uma coisa, você conseguiu assistir às aulas anteriores do Pra Teu Louvor? Volta lá na nossa playlist, assista às aulas, porque o conteúdo ele é cumulativo. Então, uma aula vai ser sempre ligada às demais. Então, assista às aulas anteriores para que você consiga ter uma linha de raciocínio completa. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre profissionais ou práticas que são relevantes para a vida do cantor. Já ouviu aquela frase "ninguém é feliz sozinho"? Essa é a frase do cantor, de todo cantor. E aí você vai entender comigo o porquê disso. O cantor, ele usa como instrumento o seu próprio corpo, diferente de um tecladista, diferente de um clarinetista, de um violonista, de um violinista que tem o seu instrumento de maneira externa, o cantor tem o seu instrumento interno, ou seja, o cuidado com o seu próprio corpo é fundamental para que ele tenha som de qualidade. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns profissionais e algumas práticas extremamente importantes para a vida do cantor e que o cantor precisa manter uma relação com essas práticas ou esses profissionais. Primeiro profissional, otorrino, médico otorrino. Agora eu te pergunto, você já foi em alguma vez na sua vida fazer um exame de videolaringoscopia para saber como está a saúde das suas pregas vocais? Existem vários motivos pelos quais o cantor deve ir ao otorrino. Não só para fazer um exame de laringe. Eu preciso saber como estão as minhas vias respiratórias, eu preciso saber como está a minha audição, também como está a minha laringe, ou seja, tudo isso está ligado, além do otorrino, também ao pneumologista, ou seja, todas essas áreas da medicina estão ligadas à saúde física do cantor em relação à respiração, produção de som, audição. Isso é extremamente importante para o cantor. Num exame de laringe, você consegue ver detalhadamente o funcionamento das suas pregas vocais. Existe um exame chamado videolaringoestroboscopia, que tem uma qualidade de imagem ainda mais refinada, mais definida e que te dá a possibilidade de ver, de visualizar nitidamente os movimentos da sua prega vocal. Então, para o cantor, aquele que tem a prática de cantar todos os dias, seja cantor profissional ou não, é fundamental fazer pelo menos uma vez por ano, na medida do possível, um exame de videolaringoscopia, para que você saiba como está a saúde da sua prega vocal e principalmente para, caso haja alguma lesão, alguma fenda na prega vocal, na região de laringe, você consiga ter o direcionamento certo do seu médico otorrino e assim, tendo a imagem, tendo o laudo em mãos, você consiga procurar outro profissional que vai te ajudar muito. E aí eu já entro nessa outra especialidade, que é o fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo, ele vai trabalhar com você para reabilitar a sua voz, caso haja alguma lesão, alguma necessidade de reabilitação. Mas ele também vai trabalhar com você em várias outras frentes. Fortalecimento muscular, melhorando a sua dicção, trabalhando sua musculatura orofacial, trabalhando seu suporte respiratório, melhorando padrões de voz, seja voz muito firme, muito pesada, rouquidão, ou seja, são inúmeros os benefícios de ter um acompanhamento fonoaudiológico para o cantor. Então, o fonoaudiólogo, ele entra no cenário da prática do cantor como um profissional que vem para fortalecer as musculaturas. E quando eu chegar lá no último profissional, que deve ser amigo do cantor, você vai entender o porquê de todo esse conjunto profissional, de todas essas práticas saudáveis. Então, fonoaudiólogo você também deve ter como um amigo da sua voz.
A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, a irmã Paula. É um prazer poder contribuir com o programa para ter o louvor. Então a pergunta é: quem precisa de fonoterapia? Tem disfunção temporomandibular, que é dor nesta região aqui? Teve Covid? Disfunção da tireoide? É cantor? Fica rouco facilmente? Tem a voz como principal instrumento de trabalho? Fala demais? Tem desconforto após o uso intenso da voz? Sente alguma limitação nas frequências altas, que são notas agudas, ou frequências baixas, que são as notas graves? Instabilidade em região média de voz? Sente ofegância ao falar ou cantar? Fala rápido demais? Ou fala muito alto e não consegue controlar o volume da sua voz? Voz infantilizada ou masculinizada demais? Se você se identificou com alguma dessas opções citadas nesse vídeo, significa que você precisa de fonoterapia. Então procure um profissional fonoaudiólogo da sua confiança para fazer um acompanhamento. A paz do Senhor! O próximo profissional que eu quero trazer para você é o gastroenterologista. Por quê? A saúde do estômago do cantor é extremamente. O cantor que tem um estômago saudável vai ter musculaturas laríngeas também saudáveis. Te pergunto novamente, você tem refluxo? O refluxo é uma enfermidade que causa sim reflexos na produção vocal, causa limitações na prega vocal, na musculatura laríngea e pode gerar outros problemas vocais, até mesmo lesões vocais e um padrão bem limitado da voz. Então, o gastro é um profissional que você também deve visitar sempre que é possível para garantir que a saúde do seu estômago está em dia, tudo bem? Outro profissional que eu sugiro você também ter como amigo da sua voz, o dentista. A saúde da nossa arcada dentária, dos ossos da face, da estrutura de mandíbula, ossos da mandíbula, musculatura da face em relação à mastigação, à dicção, também, tudo isso também é de extrema importância para o cantor e o dentista pode te ajudar muito. Um exemplo, você tem bruxismo. O bruxismo compromete a musculatura orofacial, compromete a estrutura dos dentes, porque pode gerar desgaste, e isso também reflete na prática do cantor, reflete na voz, na qualidade vocal. Ou seja, o dentista também é um profissional que deve ser amigo do cantor, que pode auxiliar a resolver muitas questões, caso você tenha alguma limitação relacionada a isso que eu falei um pouquinho aqui. Outro profissional que também pode ser nosso amigo, o fisioterapeuta. Vou te dar um exemplo. Fisioterapeuta trata questões de postura corporal, trata questões de alongamento muscular corporal de maneira completa, trata o alinhamento da sua coluna, caso você tenha alguma questão de coluna, por exemplo, uma hérnia. Isso é totalmente possível de ser trabalhado na fisioterapia e se você tiver essa prática, isso vai gerar muitos benefícios em relação à sua voz. A questão postural do corpo do cantor é um ponto fortíssimo em relação a como essa voz vai ser produzida. Então, o fisioterapeuta é também um grande parceiro do cantor porque ele nos ajuda a alinhar o nosso corpo, a trabalhar com corpo em postura. O cantor precisa de uma postura corporal extremamente alinhada, não só na prática do canto, mas no dia a dia, o modo como você se senta, o modo como você se deita para dormir, o modo como você caminha em relação à postura dos ombros, postura do pescoço. Isso tudo faz muita diferença, toda essa prática do dia a dia do cantor faz muita diferença na vida do cantor em relação a como a sua voz vai ser produzida. Um outro profissional e uma outra prática que para nós é fundamental é ter ali um amigo educador físico, fazer uma atividade física, ter acompanhamento de um profissional.
Porque a prática de exercício físico, ela traz energia para o nosso corpo. Consequentemente, se eu tenho energia corporal, eu tenho também qualidade nas musculaturas, qualidade naquilo que esse corpo vai produzir de voz. Então, se eu tenho musculaturas respiratórias bem tonificadas, bem desenvolvidas, eu vou ter um padrão, um suporte respiratório muito mais refinado. Se eu tenho um corpo bem alongado, bem exercitado, eu vou ter qualidade de som também mais refinada. Se você tem toda essa estrutura trabalhando em conjunto, seus ajustes vocais serão muito mais consistentes e equilibrados. Agora, trazendo de modo geral toda a importância de todos esses profissionais, você consegue dar ao seu professor de canto uma condição de trabalho muito melhor. É muito comum chegar na sala de aula de um professor de canto um aluno com um problema de refluxo, ou com um problema de coluna, ou com um problema na prega vocal, ou com um problema de dicção, ou com um problema de apertamento nos dentes, ou com um problema de desvio de septo, ou uma audição comprometida. Ou seja, todos esses pontos que o professor identifica na aula de canto estão ligados a outras práticas e ao trabalho de outros profissionais. É muito comum o professor de canto virar para o aluno e dizer a seguinte frase: preciso que você vá ao otorrino, preciso que você vá ao fonoaudiólogo, preciso que você vá ao gastro tratar o seu refluxo, preciso que você faça atividade física, preciso que você vá ao dentista tratar o bruxismo, fazer uma placa para alinhar os dentes, não gerar apertamento. Preciso que você vá ao fisioterapeuta fazer uma sessão de acupuntura, de agulhamento, de alongamento, de massagem miofacial. Ou seja, todas essas questões que o professor de canto identifica na sua aula não necessariamente vão ser resolvidas por ele. Ele precisa de um material saudável para que ele consiga desenvolver técnicas relacionadas à voz cantada, e assim, trabalhando essas técnicas, conseguir gerar padrões de performance, interpretação, estética, musicalidade, sensibilidade, com muito mais qualidade. Então, quando você estiver com o seu professor de canto, pergunte a ele quais as necessidades que ele identifica em você em relação à sua saúde como um todo. Não só em relação àquilo que ele ouve da sua voz. Todas essas especialidades são extremamente importantes. E também, como a gente fala de voz, não posso esquecer do nutricionista, porque ele vai nos ajudar a ter uma alimentação saudável. Se você não tem a prática de ir ao nutricionista, não tem problema nenhum, mas a prática da alimentação saudável, ela é importantíssima, especialmente quando você está próximo ao momento, à hora dessa prática, ou seja, vai cantar dentro de 30 minutos, 1 hora, 2 horas, cuide da sua alimentação, para que o som que vai ser produzido não tenha reflexos ruins de um trato vocal sujo, com pigarro, com alimentos que ficam ali espessos, que engrossam a saliva, ou seja, cuide da sua alimentação para que ela não atrapalhe a sua produção vocal. Então, todas essas especialidades que você foi vendo aí um pouquinho de cada uma delas junto comigo, são amigos do cantor. Todas essas práticas também são amigas do cantor e são profissionais, práticas que nós devemos trazer para o nosso dia a dia. E isso faz uma grande diferença na nossa qualidade, especialmente na longevidade vocal. Se você quer manter um padrão de saúde, de qualidade vocal por longos anos, você vai precisar pensar na sua voz como algo muito amplo, não só como o som que você ouve da sua própria voz, porque o som que você ouve da sua própria voz é resultado de um corpo e que a gente quer que esse corpo seja saudável. Então, hoje nós entendemos um pouco a importância de considerar a voz algo bem amplo
global para que você cuide da sua voz da melhor maneira possível. Tudo bem? Espero que você tenha gostado da nossa aula. Ficamos por aqui. Espero você na próxima aula do Pra Teu Louvor. A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, ó Deus, pra louvar o teu nome.